Boa noite. Poucas áreas da ciência são tão desafiadoras como a antropologia. Até há bem pouco tempo, acreditava-se que o ancestral mais antigo do homem tinha 200 mil anos. Agora, a análise de DNA de fósseis encontrados na Espanha indica a presença de hominídeos naquela região há cerca de 400 mil anos. Ou seja, de uma hora para outra, a estimativa dobrou, acrescentando uma nova peça a um quebra-cabeças já repleto de mistérios. Afinal de contas, de onde viemos? Como nossos antigos ancestrais se transformaram no homem que conhecemos hoje e que tem apenas 7 mil anos? O Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. O sonho de muitos arqueólogos é tentar estabelecer uma linha do tempo que possa ser considerada a prova concreta da teoria da evolução de Charles Darwin. Por enquanto, essa linha até existe, mas com muitos pontos a serem preenchidos. Vamos começar pelas apresentações. Esse é o Australopithecus afarensis, que viveu entre 3 milhões e 800 mil anos e 2 milhões e 900 mil anos. O fóssil mais completo dessa espécie foi descoberto em 1974 na região de Hadar, na Etiópia. Essa é Lucy, a representante mais conhecida da espécie, reproduzida aqui numa concepção artística pertencente ao Museu de Ciências de Houston, no Texas. A reprodução foi possível graças aos fósseis encontrados na Etiópia. Esse é o Australopithecus sediba, idade aproximada 2 milhões de anos. Local da descoberta, África do Sul. Esse é o Homo erectus, o primeiro a caminhar apenas com as pernas. Viveu há cerca de 200 mil anos. A espécie é originária da África e se espalhou pela Índia, China e Indonésia. Na longa escala da evolução, era, até recentemente, o nosso parente mais distante. Acontece que no final de 2013, os cientistas completaram o sequenciamento de DNA de um fêmur encontrado em uma caverna da Espanha e a conclusão pegou os pesquisadores de surpresa. O resultado indica a presença de um hominídeo de cerca de 400 mil anos, portanto, o dobro do anterior. Para complicar ainda mais, ele tinha parentesco com os Denisovans, ancestrais humanos que viveram há centenas de milhares de anos e cujos fósseis foram encontrados na região de Denisova, na Sibéria. Os cientistas do Instituto Max Planck, de Antropologia de Leipzig, na Alemanha, responsáveis pela descoberta, admitem: a novidade trouxe mais perguntas do que respostas. Voltando às apresentações, ainda faltam alguns personagens ilustres nesta linha do tempo. Um deles é o famoso homem de Neandertal. Esse sim, um parente nosso muito próximo. Os primeiros sinais dele indicam que tem cerca de 100 mil anos e os últimos teriam desaparecido há apenas 30 mil anos. Os vestígios estavam espalhados pela Ásia e Europa. Agora é a vez do Homo floresiense, que viveu entre 90 mil e 13 mil anos. Sinais da sua existência foram descobertos na Ilha de Flores, na Indonésia. Finalmente chegamos a Homo sapiens, esse sim bastante parecido com o homem dos dias de hoje. Idade aproximada, 200 mil anos. Vestígios da espécie foram encontrados em diversas regiões da África. O local da recente descoberta que levou os cientistas a rever as datas sobre os ancestrais humanos é o principal sítio arqueológico da Europa e já foi declarado pela Unesco como Patrimônio Histórico Mundial. Esse local foi descoberto por acaso durante a construção de uma ferrovia em 1964. Nesses 50 anos, os pesquisadores já encontraram ali dezenas de fósseis humanos e de animais, além de artefatos em pedra e bronze. A idade deste material varia de 400 mil a 600 mil anos atrás. Conhecido como Cima de los Huesos, ou Caverna dos Ossos, o sítio está localizado nas montanhas de Atapuerca, região de Burgos, ao norte da Espanha, próximo à fronteira com a França. Pela quantidade de material encontrado ali, os cientistas não têm dúvidas em afirmar que o local foi um importante berço da humanidade na Europa. Alguns fósseis estavam tão preservados, apesar das centenas de milhares de anos de existência, que os cientistas puderam reconstruir alguns órgãos. Por exemplo, como era o ouvido daqueles ancestrais do homem atual,
como mostra esse trabalho de computação gráfica do Museu de História Natural dos Estados Unidos. Essa cova dos ossos na Espanha é muito famosa porque tem muitos indivíduos, né, de hominídeos preservados dentro de uma cova, lá, criança, adultos e etc. E durante muito tempo, baseado na anatomia, eles atribuíam esses esqueletos a Homo de Neandertal e Homo heidelbergensis, né? Que eram já homens muito próximos ao Homo sapiens, né? E agora, com uma nova técnica, foi feito um exame de DNA. O Homo sapiens tem por volta de 200 mil anos, né? Com esse exame de DNA, que é uma outra técnica de se recuperar o tempo, né? Eles atribuíram uma idade a esses esqueletos de 400 mil anos. Ou seja, eles são mais antigos, muito mais antigos que a nossa espécie, Homo sapiens, né? E, curiosamente, com a comparação com outros DNAs de outros hominídeos, eles chegaram a uma proximidade com grupos de homens, provavelmente Homo sapiens, que viviam a 6.000 quilômetros dali na Sibéria. Bom, isso traz uma grande dúvida para a evolução dos hominídeos, né? Será que os homens, a nossa espécie, já existia há 400 mil anos? Se isso acontece, onde estão os registros fósseis disso? Né? Nós temos o DNA, uma evidência do DNA. Ele se parece com organismos que viveram muito distantes ali da Espanha, numa idade muito mais antiga. Agora, esses 200 mil anos que restam, que sobram para a gente se encontrar com os primeiros hominídeos, onde está o registro disso? Onde está o registro disso? Né? Então nós temos uma grande lacuna, uma grande dúvida para encontrar registros fósseis desses hominídeos, né? Do Homo sapiens. Né? Como são feitas as pesquisas para determinar a idade dos fósseis? O carbono 14 ainda é o caminho principal? E como isso funciona? É o que vamos ver agora. É uma excelente técnica, é uma das mais precisas, né? Mas o carbono 14 ele cobre um intervalo de tempo pequeno, né? O carbono 14 serve para datar coisas até 35, 40 mil anos, né? E quando você trabalha com intervalos de milhões de anos, né, você não pode aplicar o carbono 14, infelizmente, né? Até porque ele só pode ser aplicado em material orgânico, né? Então, quando você vai trabalhar em escalas de milhões de anos, você tem uma série de outros testes que você faz, né? Por exemplo, potássio-argônio, argônio-argônio, urânio-tório. Então, com essas técnicas, você consegue datações aí em escalas de milhões de anos. Infelizmente, o carbono 14 é limitado a essa faixa, digamos, de hoje até 40 mil anos atrás. O carbono 14 é um raciocínio muito simples, né? Durante a vida de um ser biológico, né, ele acumula uma certa quantidade de carbono 14, que ele obtém pela respiração, né, do ar. A partir do momento que a criatura morre, que aquele ser morre, né, ele não absorve mais o carbono 14. Ele vai perdendo carbono 14 numa taxa conhecida. Nós sabemos que a cada 5.730 anos, esse ser perde metade do que ele tinha originalmente. Mais 5.730 anos, ele perde metade dessa metade. E assim por diante, né? Então, você medindo a quantidade de moléculas de carbono 14 que aquela amostra de osso ou de carvão que você mandou para datar, a quantidade de carbono 14 que ainda tem, você consegue calcular a idade daquele objeto. Mas, como eu disse, o carbono 14 só pode ser aplicado a materiais orgânicos, né? O que não ocorre também quando você trabalha com escalas de milhões de anos, porque o material está todo fossilizado. Se fosse possível uma viagem no tempo, voltando a cerca de 2 milhões de anos, daria para observar a evolução humana em pleno andamento no continente africano.
há um consenso entre os cientistas é de que a origem do homem está na África e que lá ocorreu a grande transformação dos primatas para o gênero humano. E se há um local que pode ser considerado o berço da humanidade, ele estaria em algum lugar entre as regiões hoje ocupadas pela Tanzânia e o Quênia. Foi ali que os pesquisadores fizeram importantes descobertas sobre nossos ancestrais. E dali, eles teriam se deslocado para o Oriente Médio, Ásia e Europa, onde acabaram se estabelecendo e ganhando características cada vez mais humanas. Uma coisa que nós aprendemos também nos últimos 20 anos, né, é que quase todas as grandes novidades evolutivas na evolução, né, humana saíram da África. Né? Você tem uma primeira saída que ocorreu por volta de 2 milhões de anos, que é justamente com o Homo erectus. Né? Por volta de 2 milhões de anos aparece o Homo erectus, e a gente sabe que ele saiu por volta de 2 milhões de anos da África, porque você tem Homo erectus lá no Cáucaso, na República da Geórgia, né, datado em 1 milhão e 800 mil anos. Então ele deve ter saído da África por volta de 2 milhões, passou pelo Oriente Médio e chegou no Cáucaso por volta de 1 milhão e 800 mil anos. E provavelmente do Cáucaso ele foi para o extremo asiático e virou à esquerda em direção à Europa. Então essa é a primeira saída da África. Né? A segunda grande saída da África é a saída do homem moderno. Né? Nós surgimos, a nossa espécie surgiu na África, eu já mencionei, por volta de 200 mil anos, e também deve ter subido, passado pelo Oriente Médio, e no Oriente Médio, virado à direita, ido em direção ao Oriente, e virado à esquerda, e ido em direção à Europa. Um homem, uma data. Quem se interessa pelos estudos relacionados com a origem do homem, certamente já ouviu falar em Louis Leakey e na descoberta que ele fez há 50 anos. Foi em 1964 que Louis Leakey e sua equipe fizeram uma descoberta que mudou os rumos da paleontologia e da antropologia. Na garganta de Olduvai, na Tanzânia, eles encontraram os fósseis de um ancestral humano batizado de Homo habilis. O nome é uma referência às ferramentas primitivas de pedra encontradas na mesma camada de sedimentos. A partir dessa descoberta, os cientistas começaram a suspeitar que a evolução humana não seguiu uma linha reta com um único ancestral comum. A ideia foi reforçada por outros achados na década de 70, que levaram à conclusão de que só naquela região surgiram pelo menos 2 espécies, o Homo habilis e o Homo rudolfensis. Um dos crânios encontrados lá recebeu a designação de KNM-ER 1470, ou apenas 1470, e esse foi datado em cerca de 2 milhões de anos. Como se dividem hoje os estudos sobre a origem do homem? Qual é a diferença entre antropologia, paleontologia e outras ciências que tratam do assunto? A antropologia é uma grande área da ciência que estuda o homem. Né? Como a paleontologia, ela também é subdividida em outras áreas menores, ou sub-áreas. Né? A antropologia, de modo geral, estuda o ser humano em todos os seus aspectos, presente e passado. A parte anatômica, a parte genética, a parte evolutiva são as grandes sub-áreas. A biologia evolutiva é uma sub-área da antropologia. E ela, aplicada ao homem, ela estuda a evolução do homem. Né? A biologia evolutiva do homem estuda a parte genética, a parte dos fósseis, os padrões de diversidade, como o homem surgiu, como o homem se diversificou e como ele ocupou a geografia, inventou a cultura e etc. A paleontologia comumente trabalha com restos de organismos que não sejam o homem, ou que ainda não tenha sinais da cultura. Quando aparece a cultura humana, para mim é a arqueologia. É uma grande área, uma área complexa,
muito diversificada, que ocupou o mundo inteiro num curto espaço de tempo, uma evolução muito rápida. A arqueologia trata de procurar esses indícios da evolução da cultura humana, né? E a paleontologia não, a paleontologia para nos animais. Eu acho que elas se misturam naqueles grupos de hominídeos que ainda não apresentavam algum tipo de cultura. Paleontologia ou arqueologia, não há necessidade de se separar essas duas grandes áreas, né? Daqui a pouco, presença do homem na América é mais antiga do que se imagina, garante pesquisador uruguaio. E mais, pele escura, cabelos negros e olhos azuis. Esse é o novo ancestral do homem descoberto na Espanha. São muitas as surpresas que acontecem para quem se dedica à antropologia. Em estudo divulgado pela revista Nature, cientistas revelam a descoberta de um homem que viveu há cerca de 7.000 anos e o mais curioso, ele tinha olhos azuis. Ele vivia na Espanha, tinha a pele e os cabelos escuros e os olhos azuis. Uma equipe do Instituto de Biologia Evolutiva de Barcelona mapeou pela primeira vez o genoma completo de um caçador-coletor europeu. O estudo se baseou na análise de DNA de um dente e 2 esqueletos masculinos encontrados na gruta de Labrana-Arinteiro, na província de León, noroeste da Espanha. Bastante preservadas, as ossadas datam de cerca de 7.000 anos, correspondendo ao período mesolítico entre 5 e 10.000 anos atrás. O estudo também fornece dados sobre as mudanças provocadas no organismo humano pela introdução progressiva na Europa da agricultura de subsistência e da criação de animais domésticos. Esse período representou uma evolução em relação à época em que a subsistência ainda era garantida pela caça e a coleta. Pesquisadores fizeram a primeira lista de mudanças genéticas que tornaram o homem atual diferente de seus mais próximos ancestrais. Esse trabalho pode ajudar a entender como os humanos se tornaram mais inteligentes que os demais e acabaram dominando o planeta. A lista inclui uma série de alterações biológicas que resultaram na formação do cérebro e do corpo e acabaram por distinguir o homem moderno do Neandertal e de outras espécies que viveram em tempos remotos. Por exemplo, os chamados denisôvares, ancestrais humanos que deixaram sinais de sua existência na Sibéria. A partir desta lista, os cientistas vão tentar descobrir quais foram as alterações genéticas mais importantes que transformaram o homem no ser dominante no planeta ao acrescentar algum grau de raciocínio e inteligência aos seus ancestrais. Pesquisadores do Instituto Max Planck de Antropologia Evolucionária de Leipzig, na Alemanha, responsáveis pela elaboração da lista, acreditam que algumas dessas mudanças genéticas foram fundamentais para a evolução da espécie. Estas mutações são específicas do ser humano atual e responsáveis não apenas pela formação do corpo, mas pela capacidade cerebral. Esse trabalho é resultado de uma cooperação internacional lançada em 2006 com o objetivo de mapear o genoma do homem neandertal. E só foi possível depois que pesquisadores extraíram o DNA de um fragmento de osso pertencente a uma fêmea adulta de Neandertal que viveu na caverna de Denisova, nas montanhas de Altai, na Sibéria, há pelo menos 50.000 anos. A análise desse DNA foi tão apurada que os cientistas puderam, pela primeira vez, comparar pares de cromossomos herdados de parentes próximos encontrados na mesma área. E assim, chegaram a uma lista que incluía tio e sobrinho, tia e sobrinho, avó e neto, avô e neta. Agora, a descoberta será utilizada para comparar o homem atual a seus ancestrais. Arqueólogos peruanos descobriram um templo de cerca de 5.000 anos no sítio arqueológico de El Paraíso, perto da capital Lima. O templo seria uma construção retangular de quase 7 metros de comprimento e 8 de largura.
No centro, há uma estrutura que seria usada para manter uma fogueira, provavelmente em cerimônias. A descoberta sugere que as comunidades que viviam na região durante a chamada Era Pré-Cerâmica, entre 3.500 a.C. e 1.800 a.C., eram mais interconectadas do que se pensava anteriormente. Confirma também que a região em torno de Lima foi um foco de atividade das civilizações do território andino. Segundo os arqueólogos que fizeram a descoberta, a principal característica da religião dos antigos habitantes do local seria o uso do fogo, que queimava no centro dos seus templos. Animais provavelmente eram sacrificados em fogueiras e eles acreditavam que a fumaça levava o sacrifício até os deuses. A descoberta de vestígios fósseis no Uruguai ofereceu aos cientistas uma grande oportunidade para se recalcular as estimativas sobre a passagem de ancestrais humanos no continente. A presença humana no continente americano tem pelo menos 30 mil anos, o dobro do tempo estimado até recentemente pela comunidade científica internacional. A tese é defendida pelo paleontólogo uruguaio Richard Farinha, a partir de estudos feitos em fósseis encontrados em Arroio Vizcaíno, na região de Sauce, a 35 quilômetros de Montevidéu. Si nuestra propuesta es correcta y con el correr del tiempo eso va a corroborarse o refutarse, se duplica la prehistoria americana desde lo más ampliamente aceptado, que son 15.000 años, a los alrededor de 30.000 años que tiene este yacimiento. O estudo gerou expectativas na comunidade científica. No entanto, alguns especialistas colocam em dúvida o valor arqueológico do sítio analisado e questionam o método de trabalho. Em instantes, descobertos em Jerusalém os vestígios de uma civilização até agora desconhecida. E mais, aviões sem piloto, a nova arma dos pesquisadores para mapear e vigiar os sítios arqueológicos. Os drones ficaram conhecidos pelo polêmico uso em ações militares. Agora, chegou a vez dos arqueólogos. Rápidos e precisos, esses mini-aviões sem pilotos passaram a ser usados em sítios de escavação. No Peru, pesquisadores usam a tecnologia para preservar e mapear os sítios arqueológicos. O país, que abriga grandes ruínas históricas, como a cidade inca Machu Picchu, adotou os drones para as explorações. Os equipamentos ajudam os arqueólogos no monitoramento de sítios de escavação, protegendo-os de poceiros, construtoras e mineradoras, que em muitos casos ameaçam o patrimônio histórico do país. Os mini-aviões checam a preservação dos territórios já estabelecidos como sítios e fazem o armazenamento digital de informações das ruínas encontradas. Também desempenham um papel importante na fase de mapeamento dos locais de escavação. Com um processo muito mais rápido do que o realizado por humanos, os drones produzem em cerca de semanas ou até de dias mapas em 3 dimensões que oferecem detalhes mais precisos dos sítios arqueológicos. Escavações feitas num templo no Nepal revelaram um santuário de mais de 2.500 anos que sugere que Buda viveu 3 séculos antes do que se imaginava. As ruínas encontradas podem reescrever a história do budismo. A descoberta dos arqueólogos indica que Siddhartha Gautama, o Buda, na verdade nasceu no século VI a.C., 300 anos antes do que se acreditava. As escavações foram feitas nas ruínas do templo sagrado Mayadevi, no Nepal, importante local de peregrinação para os quase 500 milhões de budistas espalhados no mundo. O sítio arqueológico considerado Patrimônio Mundial da Unesco é identificado há tempos como o lugar de nascimento de Buda. Depois de 3 anos de escavação, uma equipe de 40 arqueólogos descobriu um santuário debaixo de tijolos de concreto. O templo encontrado era formado por uma estrutura de madeira cercada por um pátio ao ar livre. As pesquisas arqueológicas também confirmaram a presença de raízes de árvores antigas no vazio central do templo.
Acredita-se que o local preserva a árvore sob a qual Buda teria nascido e, por isso, era venerado. Segundo a crença, ele nasceu em Lumbini. A história conta que sua mãe escolheu o lugar para repousar durante uma viagem e lá, segurando no galho de uma árvore, deu à luz ao menino. O sítio em Lumbini estava escondido sob a selva até que foi escavado em 1896. Na época, foi identificado como local de nascimento de Buda por causa de um pilar de arenito que continha uma inscrição documentando uma visita de Asoka, imperador que se converteu ao budismo e dedicou-se à propagação desta religião na Ásia, construindo monumentos para marcar diversos lugares significativos na vida de Gautama Buda. Porém, os níveis mais antigos do santuário permaneceram enterrados até a recente descoberta. Ruínas de um bairro de milhares de anos foram descobertas no centro de Jerusalém, Israel. A escavação estava sendo realizada para uma construção e surpreendeu os pesquisadores. Calcula-se que a presença humana nesta região tem pelo menos 5.000 anos. Não só nessa construção, mas em muitas outras próximas. Todas essas casas formavam um assentamento completo, o que mostra o início da passagem de moradores de pequenas vilas para um centro urbano. Esta área hoje é tomada pela parte central de Jerusalém. Além disso, a estrutura revela uma atitude inovadora para a época, pois até então os grupos humanos migravam constantemente para lugares diferentes em busca de comida. As ruínas evidenciam o começo das habitações permanentes e, com isso, o começo da domesticação de animais e o cultivo de plantas. O primeiro estabelecimento no local aconteceu provavelmente por causa do riacho que havia perto. Junto com a moradia, algumas ferramentas como lanças e utensílios foram descobertos e podem datar de 8.000 anos. Com cerca de 6.000 anos, especialistas já consideram a moradia como uma fascinante revelação de parte da evolução humana de milhares de anos, como a transição de pessoas para lares permanentes. A casa é a mais antiga estrutura já encontrada na região. Pode demorar um tempo, mas com os avanços tecnológicos, os cientistas ainda vão estabelecer essa linha do tempo completa, ligando o homem atual a seus parentes mais próximos, que começaram a andar e falar há milhares de anos. Na medida em que avançam as descobertas, a expectativa para saber como tudo começou se torna ainda maior. Se depender da persistência dos cientistas, eles ainda vão decifrar esse enigma. Matéria de capa fica por aqui. Voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá!